Novidade no caso Edisa Solone, a jovem que morreu em 2020 depois de 2 procedimentos estéticos feitos numa clínica em Belo Horizonte. O médico responsável pela cirurgia foi condenado por homicídio culposo e vai responder ao processo em liberdade. Também foi impedido de exercer a medicina por 18 meses. A repórter Shirley Barroso está com a mãe da Edisa e ao vivo tem outras informações para a gente. Shirley, boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Como é que a família da Edisa recebeu este resultado, Shirley? Olá, Ir, com muito alívio, né? Que é isso que a família vem esperando há 5 anos por uma decisão da Justiça. A Edisa, que tinha apenas 20 anos de idade, né? Estava começando aí um projeto com um salão de beleza lá no bairro, foi fazer esse procedimento estético e acabou morrendo, né? A dona Arlete é a mãe da Edisa. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa decisão da Justiça, que, na verdade, Lair, a juíza decidiu pela privação de liberdade, né, pela prisão do médico de 2 anos, mas pode ser também, tá? Isso pode ser convertido em uma prisão, em uma medida restritiva de direito, ou seja, ele fica 18 meses sem trabalhar. Então, ou seja, ou é a prisão no semiaberto, 2 anos no semiaberto, ou 18 meses sem exercer a profissão. Dona Arlete, para a senhora, está de bom tamanho? Era isso que a senhora queria? Ou ainda falta mais diante de tudo que vocês viveram? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria muito mais. Eu esperava muito mais e espero ainda muito mais. Porque tem 5 anos, né, que eu venho sofrendo. Tem 5 anos que eu não durmo. Eu só vivo abaixo de remédio. E ele vivendo tranquilamente, né? E de lá para cá ele veio trabalhando normalmente? Trabalhando normalmente. E o que eu espero, o que eu queria mesmo é que ele não exercesse mais a profissão. Até porque tudo indica que a sua filha não foi a única, né? Depois do caso da Edisa Solone, apareceram outras vítimas, outras pacientes denunciando esse mesmo médico, né? Que é o doutor Josemar Fernandes Eringe, que tem uma clínica de cirurgia plástica na Savassi. Ele foi denunciado por outras pacientes? Sim. Igual eu falo, eu quero justiça mesmo. Eu quero justiça mesmo. O que eu queria mesmo é que ele não exercesse mais a profissão, para não ter outras Edisa na mão dele. Igual aconteceu com a minha filha, para mãe nenhuma. A condenação foi por homicídio culposo, como se ele não tivesse a intenção de matá-la. Para a senhora não foi isso? Não foi isso. Então, na verdade, essa decisão não é nem um alívio, é uma frustração. Sim, é uma frustração. Eu sinto um pouco aliviada em saber que a justiça está caminhando. São raras essas condenações. Sim, que a justiça está caminhando. Aí eu sinto um pouco de alívio. Mas eu tenho sede de justiça ainda. Deixa eu conversar com o doutor Pedro aqui rapidinho. Vem cá, doutor Pedro. Pedro Guerra é o advogado da família da Edisa. Eu estava aqui conversando com a dona Arlete. Essa decisão ainda cabe recurso, é de primeira instância, né? A gente estava explicando aqui, são 2 anos de regime semiaberto ou, né, a restrição dele não exercer a profissão de 18 meses, mas provavelmente ele vai recorrer, né, doutor? Só que vocês também vão. Com certeza o recurso vai vir de ambas as partes e o recurso, quando vier de ambas as partes, neste caso, tem esse processo todo, devido processo legal, que sobe para a 2ª instância, o nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e em sequência ainda cabe aos nossos tribunais superiores, STJ e STF. Infelizmente, desde o início, onde foi denunciado, o próprio delegado, juntamente com a defesa, acreditava haver o dolo eventual pela negligência e imprudência do médico. Não somente uma, mas segundo o delegado, foram mais de 60 negligências e falta de equipamentos que obtinha nesta clínica, que ainda continua em funcionamento. Então, uma atrocidade e, com certeza, da forma que haverá outras Edisas. E a nossa luta é justamente para isso, para que não ocorra nunca mais isso com nenhuma família. Então, o senhor vai recorrer pedindo para a Justiça que esse homicídio seja qualificado como doloso, por dolo eventual. Até porque na sentença da juíza, ela fala
fala em negligência, e se há negligência, há o dolo. Exatamente, esse é um dos pontos que a gente tem que falar, que a negligência se trata de quê? De uma imprudência ou de uma imperícia, havendo então o que? O dolo eventual. Não há feito o que? O homicídio é culposo quando não há previsibilidade do risco ou do resultado. Neste caso, como a própria sentença da juíza falou, ele foi negligente. E a negligência havia previsibilidade. Se não fosse a imprudência do médico, se não fosse a negligência de socorro que não estava na hora que a Edisa começou a passar mal e não tinha nenhum médico na clínica, ela poderia estar viva e estar entre nós hoje. Então, a intenção de vocês, da defesa, é levar ele à júri popular. Exatamente. Desde o início o pleito foi esse, mas a juíza da 9ª Vara, contraditando o delegado de polícia e assim como a defesa, acreditou ser de competência da justiça comum pelo homicídio culposo. Essa que divergimos como assistência à acusação e que diverge também do intuito da família. Doutor, esse tempo todo, esses 5 anos, esse médico continuou agindo, não teve nenhuma suspensão pelo Conselho Regional de Medicina? Não teve a suspensão do exercício da profissão. Houve sim penalizações do Conselho de Medicina, inclusive do Conselho Federal de Medicina também, mas não houve um impedimento do exercício profissional. Então, o senhor acha que ainda está longe de estar no fim essa história, mas já é um sinal de vitória essa decisão judicial? Com toda certeza, pois podemos pesquisar quantas vezes que tivemos um médico condenado no exercício seu da sua profissão. E há um recado de dizer que existe procedimento a ser seguido e que vidas valem, independente de quem é do outro lado, quem é a outra pessoa que praticou o ato. E isso é um recado da justiça, que tem que se tomar cuidado e a vida é o bem mais importante. Ok, obrigado, doutor Pedro. Deixa eu terminar aqui com a dona Arlete. Dona Arlete, não há que se dizer de saudade, né? Porque foi o que ficou. Né? Aquela dor, aquela revolta, passou. Eu sei que a saudade permanece, mas a dor e a revolta passaram? Não, nunca vai passar. Eu choro todos os dias. Todos os dias da minha vida eu choro. Todos os dias. A senhora vai continuar lutando por justiça? Vou. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver força, eu vou continuar lutando por justiça. Tá bom. Obrigada, viu, dona Arlete? Tá aí, Lair, é uma decisão rara, né? Uma decisão que pouco se vê, em que a justiça penaliza com condenação um médico que cometeu um erro e levou uma pessoa à morte, principalmente. É uma decisão rara, mas está aí, né? Ele ainda tem a opção de escolher se ele quer ficar dormindo no presídio durante 2 anos, né? Que seria a condenação no regime semiaberto, ou se ele quer ficar 1 ano e 6 meses sem exercer a profissão. Mas isso é lá na frente, se as instâncias maiores decidirem, porque é claro que ele vai recorrer dessa decisão e a defesa também já disse que vai recorrer porque não concorda e acha que não foi um homicídio culposo, de que ele não teve intenção. Por negligência, ele agiu por dolo eventual. Então, quer que ele seja levado a júri popular. Lair. Obrigado, Chile. Por isso que a dona Arlete, ao seu lado, está chorando. Não passasse o sofrimento que é inimaginável de quem é pai, de quem é mãe, que é a perda de um filho, no caso da dona Arlete, a Edisa, uma filha, ela tem que passar por isso. É uma condenação rara, mas muito branda. Ou a pessoa fica no regime semiaberto, 2 anos, ou escolhe ainda, uma primeira instância ainda, porque tem as outras instâncias, vai recorrer, vai levar um tempão ainda, ou fica 18 meses, 1 ano e 6 meses, sem exercer a profissão. Uma pessoa morreu nessa história. Então a dona Arlete segue com o sofrimento dela, que para uma mãe, para um pai, isso aí é inesquecível, uma dor que não tem como você tem que aprender a conviver com ela, é inimaginável, como eu disse, mas a condenação, embora rara, é muito branda. Obrigado, Shirley.